são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Amém. Louvado seja maravilhoso. Hoje
Nós vamos fazer um breve resumo da segunda etapa, mas vamos focar mais na harmonia que há entre obedecer, observar os 10 mandamentos e a preparação para a eternidade, ou seja, ele me prepara, mas também vamos dar foco nos 10 mandamentos e as 3 mensagens angélicas, porque é a última mensagem, né? É a nossa missão. E aí, diante disso, a gente vai ver a harmonia que há entre os dois, tá? Terceira mensagem, as 3 mensagens angélicas e 10 mandamentos. Antes, eu quero ler novamente o Salmo 119, do verso 97 ao 104, que diz assim: Ó, eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Tu, através dos teus mandamentos, me fizestes mais sábio do que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Refreei os meus pés de todo o caminho mau, para que eu pudesse guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu gosto, sim, mais doces do que o mel e a minha boca, do que o mel é a minha boca. Através dos teus preceitos consigo entendimento, portanto, eu odeio todo falso caminho. E a letra, como eu já falei, desse louvor, ela realmente é incrível. Possamos, que possamos meditar sempre, depois não sempre. Se puderem, colocar de vez, então falar. Santo Eterno, Criador, o grande eu sou, louvado, engrandecido seja o teu nome. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de conhecer o teu caráter e assim sermos aperfeiçoados no Senhor. Obrigada, Pai Santo, que tu és o soberano que não desiste de nós, que está dando mais uma vez a oportunidade de graça, de misericórdia no início deste dia. Dia que para nós é desconhecido, mas temos a certeza de que estás conosco em todos os momentos. Por isso queremos viver como Enoque, nos esforçando para conhecer o teu caráter, permitindo principalmente que o teu Santo Espírito nos transforme. Completa a obra. Nós te damos liberdade para isso. Nos ajuda a esvaziar, a mortificar do eu. O eu gosto, o eu acho. Nós vimos profundamente durante esses dias com grande ampliação. Nós vimos com grande ampliação os mandamentos. Que eles estão envolvidos em todas as áreas de nossa vida. Oh, Pai Santo, como é difícil olhando aos nossos olhos. Mas nós te agradecemos porque já sentimos que o teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, está verdadeiramente trabalhando na vida de cada um de nós aqui. E se estamos aqui, é porque estamos entendendo a maior necessidade de conhecer teu caráter através da tua lei.
possamos diariamente dizer: ó, como amo a tua lei, e tenhamos prazer em viver, em obedecer. Mas isso só será uma realidade na vida de cada um de nós, se nós permitirmos a atuação do Teu Santo Espírito. Por isso estamos aqui agora, orando, entrando em Tua presença pela fé e nos colocando como um vaso vazio, de boca para cima, que precisa ser preenchido, que deseja ser preenchido. Nos preenche, nos concede a plenitude do Teu Santo Espírito para assim sermos transformados, para assim sermos verdadeiramente testemunhas da Tua existência. Perdoa os nossos pecados, seja por omissão, pensamentos, palavras, ações, reações, que muitas vezes nós pecamos porque, pelo pecado do outro, nós reagimos e pecamos também. Nos, nos abençoa, tirando de nós, não permitindo que o pecado, que o poder do mal tenha alguma, alguma condição, ou encontre em nós alguma condição de vencer. Nos ajuda a vencer todas as tentações e assim evitar o pecado. Cuida dos nossos pensamentos, palavras, ações e reações. Cuida, Pai, por favor. Visita neste momento cada pessoa aqui presente, os que não chegaram, cada família aqui representada, os que estão ouvindo esta mensagem em outro momento. Visita os enfermos, onde quer que estejam, que são muitos. Misericórdia. Visita também as famílias enlutadas, os encarcerados. Tu és o único que liberta encarcerado dentro da prisão, como disse um louvor. Então, estamos aqui nos colocando em tuas mãos. Fala conosco neste momento poderosamente, para que a tua palavra nos transforme, porque Hebreus 12, verso 4 diz que ela é viva e eficaz, e nós cremos nisso. Tudo isso te pedimos, não porque temos algum merecimento, mas pelos merecimentos e sacrifício do teu Filho, que este sacrifício nós possamos aprender a valorizar diariamente. Que nós somos salvos apenas pela graça, por esse sacrifício, pelo sangue do teu Filho derramado. Mas somos salvos pela graça para viver em plena obediência. Completa a obra na vida de cada um. Te pedimos o doce e poderoso nome do teu Filho amado, como nós aprendemos, que se chama verdadeiramente Yeshua, o Messias. Em nome dele, nós já te agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá, então. Ai, desculpa, Glória. Tá aí, essa imagem me lembra muito Apocalipse 19, acho que é 19, 11. Não, é 11, 19, onde diz que vai aparecer no céu a Arca da Aliança. E o testemunho de Jesus diz que vai aparecer exatamente algo parecido com isso aqui. Não exatamente, mas algo semelhante a isso aqui. E duas mãos vão estar segurando as duas tábuas. E os mandamentos vão brilhar no céu antes da volta de Jesus. Porém, o sábado vai ter um brilho maior. Mas vamos lá. Aceitação de eventos finais. Eita, peraí. Quem deseja ser santo no céu, precisa primeiro ser santo na terra. Os traços de caráter cultivados na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Sairemos da sepultura com a mesma disposição que manifestamos em nosso lar e sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vida. A obra de transformação. A obra de transformação
tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos, olha, dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova. Agora, nós estamos em período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Então, a gente vê aqui bem claramente que precisamos arrepender-nos do defeito de caráter. Como é que eu vou me arrepender dos defeitos de caráter se eu não conheço os meus defeitos? Ontem eu estava conversando com duas pessoas aqui desse momento aqui desse grupo, e as duas me falaram a mesma coisa, de que como é sério conhecer o caráter, né, do Eterno através da sua lei, que a partir daí a gente agora já pensa duas vezes antes de falar, antes de ter uma reação. Por quê? Porque a amplitude do que vimos aqui através de cada mandamento, assim, decifrado em todas as áreas de nossa vida, se permitirmos, sim, vamos exatamente viver isso. E tá, isso aqui não está correto, isso aqui eu não posso pensar, isso aqui eu não posso fazer, não posso falar. E aí nós temos agora o conhecimento do caráter do Pai, do Eterno, e a gente começa a ser moldado por esse caráter. É muito profundo isso. Então, e será que obedecer os mandamentos me ajuda a estar preparado para a eternidade? Essa pergunta a gente viu no resumo dos 4 primeiros mandamentos e vimos que sim. Se eu não aprender a, a respeitar, a adorar, a servir, né, ao eterno aqui neste mundo de pecado, eu não estou me preparando para a eternidade. Por quê? Porque a eternidade vai ser isso uma realidade. Vamos lá. Guardar esses 6 mandamentos que estão na segunda tábua é essencial para a vida cristã e para se preparar para a eternidade, pois refletem o amor ao próximo e a justiça do eterno. No entanto, a Bíblia ensina que a salvação não vem pela obediência à lei, mas pela fé em Cristo e a aceitação do seu sacrifício. Isso aí já deixa bem claro. Ah, tem que guardar mandamento para ser salvo? Não. O que me salva é o sacrifício de Cristo, mas o sacrifício, a graça me salva para eu viver em plena obediência. Por quê? Porque que harmonia há em dizer que eu aceito a graça, que eu sou salvo pela graça e eu vivo em desobediência? Isso não há harmonia, né? Uma coisa não combina com a outra, é totalmente distante. Então, como esses mandamentos ajudam na preparação para a eternidade? Ajuda no relacionamento com o próximo. Eles moldam o caráter justo, compassivo e íntegro, refletindo o amor do Eterno no dia a dia. Ele me ajuda na santificação, Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá Deus. Então, diz que viver segundo esses princípios ajuda a evitar o pecado e a caminhar em obediência, tornando o coração mais alinhado com o Eterno. E ajuda também no testemunho de vida. A prática desses mandamentos demonstra a transformação operada por Cristo, sendo um exemplo para outros. Antes de continuar, eu quero só lembrar que a prática desses mandamentos, em forma de letra, em forma de costume, prática, da religião, não vale de nada. Ela tem que ser uma vivência, uma transformação operada por Cristo em mim através do seu Santo Espírito. Por que em forma de letra religião não vale nada? Nós temos um grande exemplo na Bíblia, quando o jovem rico chega para Cristo e pergunta o quê? Senhor, bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? Guarda os mandamentos, mas isso eu já faço. Então vai lá, vende tudo que tem, distribui para os pobres, depois volta e segue. Então o amor dele não estava em obedecer, fazer, ele não obedecia por amor, mas de repente cresceu naquilo, aprendeu aquilo, tradição, e dessa maneira, em forma de letra, não vale.
Então, para realmente valer, eu aceito o sacrifício de Cristo, a graça, eu permito e entendo que somente através do Santo Espírito é que eu vou ser convencido do pecado, aí eu vou e obedeço, ou seja, ele me transforma e me capacita a obedecer de fato. E isso me prepara para a eternidade. Agora eu estava pensando, eh, o relacionamento com o próximo. Por que ele me prepara para a eternidade? Aonde que este relacionamento com o próximo me prepara para a eternidade? Em todos os sentidos. Vamos lá. Honrar pai e mãe. Se eu aprendo a honrar, como a gente aprendeu aqui, né, com grande amplitude, se eu obedeço, ou melhor, se eu honro, se eu observo esse mandamento, como a gente aprendeu, eu estou me preparando para a eternidade. Por quê? Porque na eternidade eu vou honrar o outro, eu vou respeitar o outro. Na eternidade eu não vou assassinar ninguém, literalmente, como a gente aprendeu, não só tirar a vida, como falar palavras que magoam, né, através do gesto, como o testemunho de Jesus fala, através de um gesto de mão ou de um olhar, tu tá julgando, não vai ter isso. Não vou cometer adultério com o próximo, traindo, falando, por quê? Porque eu vivi esse princípio aqui. Não vou furtar nada de ninguém, por quê? Porque eu vivi esse princípio aqui. Vocês entendem que a profundidade de obedecer esses 6 mandamentos, tanto quanto o primeiro, é essencial para o meu preparo e o seu para a eternidade? Na eternidade, eu não vou inventar mentira, boato, fofoca, eu não vou cobiçar nada de ninguém, a casa do outro. Olha como é profundo, para mim, assim, teve um grande significado. Realmente de preparo conhecer, porque agora eu entendo que eu preciso viver isso aqui para estar preparado para a eternidade. Isso é muito lindo. Porém, Jesus resumiu a lei nos em 2 mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas, quando eu observo os 4 primeiros, e amar o próximo como a mim mesmo, né, quando eu observo os outros 2. Em Mateus 22:40 diz: "Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas", ou seja, toda a Bíblia e toda a lei está resumindo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Ou seja, guardar os 6 mandamentos é importante para o preparo de como viverei com o próximo para a eternidade. Mas a completa preparação para a eternidade vem pelo arrependimento, pela fé em Jesus e por uma vida de plena obediência guiada pelo Espírito Santo. Agora, o que tem a ver os 10 mandamentos, qual a harmonia entre observar os 10 mandamentos e as 3 mensagens angélicas. A gente sabe, como eu falei no início, que as 3 mensagens angélicas é a mensagem que nós, como povo de Deus, como povo do Eterno, deve proclamar ao mundo. Então, olha a harmonia que há nisso, nos 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 mandamentos. Aqui está uma imagem simbólica da terra, de algumas pessoas indo em direção à obediência, né, dos mandamentos, mas aqui também tem os 3 anjos como, a mensagem, né, dada aqui ao mundo. Então vamos lá. Primeira mensagem angélica, isso aí eu creio que a gente sabe de cor. "E outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno", lembrem disso, o evangelho eterno. Que evangelho eterno é esse? O evangelho de graça, desde o início, com Adão e Eva, quando não morreram no momento que pecaram. Tá? Mas também é o evangelho de juízo. Por quê? Porque o juízo foi feito naquele momento quando eles foram expulsos do jardim do Éden. A mesma coisa é o evangelho que deve ser pregado hoje. Graça e juízo, os 2 andam juntos. Mas para quê? Para proclamar aos que habitam sobre a terra, ou seja, todos, língua, nação, povo, dizendo em grande voz: temam a Deus e dê-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Então tá a primeira mensagem que eu creio que a gente já conhece de cor, mas vamos entender e conhecer profundamente essa mensagem. O Evangelho Eterno eu já falei, começa lá do início, né. Ou melhor, começa até antes de Adão e Eva. Começa quando teve aí a primeira, como o Apocalipse diz, a primeira peleja ou a primeira guerra lá no céu, onde Satanás, que era um anjo, cobiçou, na verdade, ele quis ser semelhante ao Altíssimo, ele cobiçou a adoração para ele, e ali foi também praticado um juízo, por quê? Porque ele foi expulso do céu. Então, sempre graça e misericórdia juntos. E antes dele ser expulso, com certeza, ele, como diz o testemunho em várias citações, que o Senhor conversou, explicou, falou, deu um tempo para ele, que a gente não sabe, mas um tempo dentro da eternidade significa muito para que ele se arrependesse. E por ele não ter feito isso, o que que aconteceu? Ele foi expulso. Então ali houve graça, porque ele não foi destruído na hora, observa, né? Ele ainda teve a chance, e juízo também. Ok? Vamos lá. Temam a Deus. O que significa temer a Deus? Provérbio 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Observa. Para os cristãos, temer a Deus significa obedecer e cumprir as regras estabelecidas por ele pela doutrina cristã, ou seja, sua vontade que está revelada na palavra. Temer ao Senhor implica em ter medo dele, ou seja, igual a respeito, respeitar como todo-poderoso, mas ao mesmo tempo ser atraído por ele com respeito, amor, desejo de honrá-lo e de viver na sua santa presença eternamente. Olha isso. Se eu não tenho o desejo de viver na santa presença dentro desse contexto de adoração plena, de obediência plena, de temor pleno, algo está faltando. E é muito grave. Por quê? Porque eu posso estar perdendo aqui o prazer em viver a eternidade na presença do Eterno, para quê? Para viver neste mundo. Então, nós temos que realmente nos esforçar, lutar para conhecer o caráter e assim ser transformado para sentir alegria e estar na santa presença. E isso aqui, lembrem sempre, que é o ensaio para a eternidade. Se eu não tenho prazer nas coisas do eterno aqui, está faltando e eu estou correndo um grande risco. No Salmo 111, verso 10, está escrito assim: temor do Senhor é o princípio da sabedoria, um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. Então, observa que esse salmo diz que um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. É por quê? Porque é possível cumprir os mandamentos. Percebe? E hoje, como a gente já comentou em outros dias, é proclamado mesmo no nosso meio que é impossível cumprir e obedecer mandamentos. É impossível. Se eu ficar na minha pessoa, no meu poder, na minha carne, é impossível. Então a gente viu lá que temer é obedecer e dele glória, né? Temer ao Senhor e dar-lhe glória, porque ainda é a hora do seu juízo. Dar a glória ao Eterno significa reconhecer sua grandeza, santidade, soberania, demonstrando isso por meio de nossas palavras, ações e modo de viver, ou seja, eu posso fazer isso através do que eu como, do que eu bebo. Eu posso, não, eu devo. Através do que eu como, do que eu bebo, do que eu visto, do que eu falo, do que eu assisto. E formas de dar glória a Deus. Ponto 1. Adoração e louvor. Exaltar ao Eterno em oração, cânticos e gratidão. Ponto 2. Obediência. Viver conforme os mandamentos e princípios divinos.
1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ponto 3. Espera aí, viu, gente? Ponto 3. Testemunho. Refletir o caráter de Cristo na maneira como tratamos os outros. Olha aqui a essência dos 6 mandamentos da segunda tábua. Refletir o caráter de Cristo na maneira como tratamos os outros. Como eu falei no início, como eu trato, como eu obedeço esses 6 mandamentos, como eu trato os outros, vai refletir se eu estou ou se eu tenho caráter para viver na eternidade. Porque no livro de Naum é bem claro quando diz que o mal, a angústia não se levantará pela segunda vez. Por quê? Porque o mal não vai existir. Então, eu devo aqui, agora, hoje, me preparar para isso, para a eternidade. Ponto 4. Arrependimento e santificação. Buscaram a vida afastada do pecado e dedicada às coisas eternas. Isaías 43, verso 7 diz que o Senhor nos criou para a glória dele. Então, se ele nos criou para a glória dele, como é que o pecado vai ser uma constante na minha vida? Ponto 5. Cuidado com o corpo. Respeitar nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então, dentro desses 5, se eu vivo dentro dessas características, eu estou dando glória ao Eterno. Em Apocalipse 14, verso 7, a primeira mensagem angélica, na primeira mensagem angélica, o chamado para dar a glória a Deus está ligado ao reconhecimento dele como Criador, mantenedor e Salvador, e a viver uma vida de felicidade e reverência, especialmente nos últimos tempos. Vai ser fácil? Não. É fácil? Não, mas é possível. É possível viver dando glória, através, eu repetir, do que eu como, do que eu bebo, do que eu visto, do que eu penso, do que eu assisto, do que eu escuto. E aí é onde está agora a diferença. Por quê? Porque hoje eu escuto coisas, vejo, visto, como assisto, coisas que se a gente botar realmente diante do Senhor, ele vai dizer assim: filho, isso não, filha, isso não, filho, aqui. Por isso que eu devo conhecer o caráter, por quê? Porque de fato eu vou ser policiada, né, a mudar as coisas que precisam ser mudadas. Então a gente vai ver aqui agora a primeira mensagem angélica em conexão com os 4 primeiros mandamentos. Primeira mensagem a gente já sabe: Evangelho eterno, que habita sobre a terra, temer a Deus, dá-lhe glória, por vir é a hora do seu juízo, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Antes de seguir com o primeiro mandamento, é interessante porque fala: adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando a Bíblia relata em Gênesis que houve ali o dilúvio, depende da versão também, mas tem versão que fala que quando começou a chover, foi aberto as fontes das águas. E as fontes das águas começaram a brotar água de tudo que é lado. E quando a gente pensa nisso, a gente vê o quê? O juízo. O juízo sobre a terra já foi derramado uma vez completamente. Quem sobrou? Noé e a família. Então, quando isso aqui fala também, leva lá o início, né, da história da terra, quando foi destruída pelo dilúvio. Mas vamos lá. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento destaca a soberania do Eterno, que deve ser temido e adorado.
chama o povo a reconhecer o único, eterno e verdadeiro. Então, quando fala temam a Deus e dê-lhe glória, tem harmonia com o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, temer e adorar está dentro do contexto do primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, também está dentro da adoração, ou seja, nós aprendemos que existem várias formas de idolatria, pode ser algo ou alguém, e se eu adoro verdadeiramente ao Eterno, isso é excluído da minha vida, toda e qualquer forma de idolatria. Então, também está em harmonia com o segundo mandamento. Terceiro mandamento: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Se eu temo, como a gente aprendeu que temer é o princípio da sabedoria, se eu temo ao Eterno e agora, grande, ou melhor, maior responsabilidade agora nós temos, tá? Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, hoje nós temos uma luz enorme sobre os 10 mandamentos, sobre a vontade do Eterno para nós, e temer a Ele inclui respeitar seu nome e caráter. Isso é muito importante, seu nome e caráter. E o caráter do Senhor, ele é revelado não somente através dos 4 primeiros mandamentos, como dos 6. Por quê? Porque como o Senhor quer que eu trate, que eu ame o outro, é como ele faz comigo. Então, se eu vivo a vontade dele, automaticamente, o que que eu estou fazendo? Representando e respeitando o caráter dele. Então, não tomar o nome em vão está, assim, dentro do temer a Deus e dar-lhe glória, ok? Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para mantê-lo santo. Lembrem dessa versão King James, para mantê-lo santo. Por quê? Porque hoje nós estamos fazendo coisas que esquecemos, ou melhor, correndo o risco, incorrendo no risco de fazer coisas que não estão mantendo a santidade desse dia. Os últimos acontecimentos aí, eu não vou me deparar nisso, que aqui está muito conteúdo para a gente ver, então a gente sabe que realmente tem muita coisa acontecido que não tem agradado, não tem mantido a santidade do sábado. E dentro do contexto da primeira mensagem angélica, tá, a mensagem menciona o Eterno como Criador, assim como o mandamento do sábado. O quarto mandamento menciona que o Eterno é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas, usando uma linguagem idêntica de Apocalipse 14, 7. Então, a gente vê claramente uma harmonia incrível, né, em detalhes, do quarto mandamento com a primeira mensagem angélica. Vamos lá. Bom, e essa primeira mensagem angélica, dentro dos 6 mandamentos, porque eu só vejo aqui adoração, temer a Deus, evangelho eterno, a missão de proclamar, e dentro dos 6 mandamentos da segunda tábua. Será que eu posso também identificar, dentro do contexto dos 10 mandamentos, essa primeira mensagem? Olha como é incrível e a gente não enxerga, olha só. Teme a Deus e dê-lhe glória. Isso implica viver em santidade e justiça, o que inclui respeitar e amar o próximo conforme os mandamentos. É chegada a hora do seu juízo. O juízo do Eterno avalia nossas ações, incluindo como tratamos os outros. Terceiro, adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A adoração verdadeira inclui obedecer à vontade do Eterno, e sua vontade está expressa nos 10 mandamentos, incluindo os que regulam a convivência social, na segunda tábua. Então, observa que dentro da primeira mensagem também está o contexto dos 6 mandamentos da segunda tábua. Implica viver em santidade, justiça, amando e respeitando o próximo. Implica de que o juízo do Eterno avalia nossas ações,
ou seja, como é que eu estou tratando o outro, meu relacionamento, e inclui viver verdadeiramente em obediência. Por quê? Porque isso reflete, vai refletir, vai regular minha vida social. E ainda agora, vamos ver, essa conexão em cada mandamento específico. Honrar pai e mãe. Vem do princípio honrar ao eterno, respeito às autoridades e à família. Lembra lá, temer a Deus e dar-lhe glória. Então, se eu cumpro esse quinto mandamento, eu estou dentro do princípio de temer, de honrar o eterno, respeitando autoridades e família. Não matar, valorizar e preservar a vida que vou ter que prestar contas ao Criador. Certo? Então, se eu valorizo, se eu preservo, se eu respeito, eu estou dando glória. Por quê? Porque a presença dele se faz em mim. Não adulterar o princípio de temer e dar glória é ser fiel ao eterno e justo nas relações. Olha que harmonia há na vontade do Senhor em obedecer, em que obedeçamos para exatamente aprender a temê-lo e dar glória a ele. Lembrando que tudo em meu relacionamento com o próximo será levado em conta no dia do juízo. E esse dia vai chegar, ou melhor, já está chegando. Como diz aí a primeira mensagem, é chegada a hora do seu juízo. Não furtar, dentro desse contexto da primeira mensagem, o princípio de respeitar ao que é do outro e entender que tudo será revelado no juízo. Não dar falso testemunho, princípio do caráter em sempre agir com verdade e justiça. E não cobiçar é o princípio de não desejar ocupar o lugar do Criador e evitar a ganância e a inveja em relação ao próximo. Vocês perceberam nesses detalhes de que realmente, se eu observo a segunda tábua, eu estou aqui, neste mundo de pecado, aprendendo, sendo moldado para viver a eternidade. É um princípio que vai me fazer estar preparado para viver em relação ao outro na eternidade. Esse outro, ou melhor, esse respeito e esse princípio vivido aqui, praticado aqui, vai ser um reflexo do meu caráter para a eternidade. Por isso que fica mais profundo, pelo menos ficou para mim nesse estudo, que quando Ezequiel e Apocalipse fala que o nome do Pai e do Filho vai estar gravado na testa dos 144.000, dos selados dos últimos tempos, é muito profundo entender que, sim, o caráter vai ter que estar refletido na minha e na sua vida para sermos selados. E isso inclui não só a primeira tábua, como a segunda, porque se eu observo a segunda com tanto esmero, com tanto carinho, com tanto cuidado, eu estou me preparando para receber e viver eternamente com aquele outro lá na eternidade. Isso é muito profundo. Então, se a primeira mensagem angélica chama a obediência e a adoração verdadeira, então guardar esses 6 mandamentos faz parte da resposta prática a esse chamado. Isso mostra que temer ao Eterno e dar-lhe glória envolve, entre outras coisas, um compromisso com a justiça, a verdade e amor ao próximo, ok? Então aí depois vocês entendam que, ou melhor, vocês revisem assistindo novamente para entender a harmonia, a importância e a profundidade. Ou seja, o resumo da primeira mensagem chama a adoração unicamente ao Criador, promovendo reverência e obediência total a Ele, reafirmando o sábado como um memorial da criação e tendo um relacionamento de amor e respeito ao próximo. Olha como é profundo. Então, temer a Deus e dar-lhe glória. Lembre sempre do Evangelho eterno, para ser pregado a todos. E devemos temer, dar glória e lembrar que a hora do juízo vai chegar.
Segunda mensagem. Angélica diz: seguiu-se outro anjo, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A gente já sabe que o contexto aqui da prostituição, ainda mais quem acompanhou aí o estudo de Oséias, sabe que se eu deixo de adorar o Criador e vou para a criatura, isso é uma prostituição espiritual. Então, a segunda mensagem angélica, que proclama a queda de Babilônia, ou seja, do sistema que promove essa prostituição, tem uma forte relação com os 4 primeiros mandamentos da lei do Eterno, que tratam do nosso relacionamento com Ele. Observa. E qual a conexão, então, da segunda mensagem com a primeira tábua? Babilônia simboliza primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Babilônia simboliza a apostasia e a falsa adoração, levando as nações a servirem outros deuses e sistemas religiosos contrários à verdade divina. Observa, viu? Observa essa segunda mensagem. Babilônia simboliza a apostasia e a falsa adoração, levando as nações a servirem outros deuses e sistemas religiosos contrários à verdade divina. Segundo mandamento, dentro da segunda mensagem angélica. A prostituição espiritual de Babilônia está ligada à idolatria, substituindo a adoração verdadeira por tradições humanas e práticas erradas. Ponto 3. Não tomará o nome do Senhor em vão. A falsa religião corrompe o nome do Eterno, promovendo doutrinas que distorcem seu caráter e sua vontade. Observa. Lembra-te do dia de sábado, quarto mandamento, dentro do contexto da segunda mensagem angélica. Babilônia rejeita a verdadeira adoração ao Criador, promovendo um falso dia de adoração e desviando as pessoas da obediência ao mandamento do sábado. Será que tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo atualmente? Percebe, percebe. Em nome de Jesus. Esteja aberto para o que o Senhor quer mostrar para você. Babilônia rejeita a verdadeira adoração ao Criador, promovendo um falso dia de adoração e desviando as pessoas da obediência ao mandamento do sábado. O testemunho de Jesus, em Conselho para a Igreja, diz assim: não é tempo agora de ocuparmos a mente com coisas de menor importância. Enquanto os homens dormem, Satanás está ativamente ordenando as coisas de modo que o povo de Deus fique privado da graça e da justiça. O movimento dominical está agora preparando um caminho na sombra. Vou repetir. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento, e muitos do que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Por que eu botei essa citação? Porque hoje esse movimento dominical é uma realidade no nosso meio. Eu vou mandar para vocês depois um videozinho que chegou para mim ontem, que tem gente ainda que nem acredita, mas é uma realidade. Sobre isso aqui. Movimento dominical está agora preparando o caminho da sombra. O intuito professado é de índole branda. Não, isso aqui tem nada a ver. Vamos fazer do domingo um dia, vamos trazer o culto da noite para o dia, porque por causa do assalto, porque está perigoso. E aí todo mundo apoia, acha o máximo. Gente, o dragão está trabalhando. Não consta a ordem divina que, por meio de contratos, nos
liguemos aos que não pertencem à nossa fé. Devemos tratar com bondade e cortesia os que se recusam a ser fiéis a Deus, mas nunca, nunca a Ele nos unir em concílios que visem os interesses de sua obra. Qualquer ligação com os infiéis incrédulos que nos viesse identificar com Ele é proibida pela palavra. Olha isso aqui, ó. Temos de sair do meio deles e ser separados. Em caso algum, devemos unir-nos em seus planos de trabalho. Hoje nós estamos apoiando, ainda dentro do contexto, né, da segunda mensagem com o sábado. Nós estamos apoiando COP 20 não sei o quê, COP 30. Vamos usar porque nós temos que ajudar a salvar o planeta, só que tudo isso a gente sabe, não existe salvação para este planeta. Tudo isso a gente sabe que é um apoio à guarda do domingo, a observar o dia da Terra, e nós estamos cegos, dormindo. Enquanto os homens dormem, Satanás avança. Conexão, então, agora, da segunda mensagem angélica com os 6 mandamentos. Honrar teu pai e tua mãe. A verdade deve ser preservada e passada adiante. Babilônia corrompe o ensino original. Babilônia corrompe o ensino original. Sexto mandamento: o sistema religioso corrompido ao longo da história perseguem, ou melhor, está aqui dizendo perseguiram e mataram, mas perseguem também, hoje. E antes do fechamento da porta da graça, muitos ainda morrerão como mártires. Assim diz o testemunho. Então, quando Babilônia dar de beber o vinho da sua ira, é por quê? Porque o líder de Babilônia é Satanás, e ele sabe que ele já está falido, perdido, derrotado. Então, ele não quer ir sozinho, ele quer levar muitos. E a ira dele, ele está derramando na terra, no nosso meio, através de quê? Do vinho, do erro, do engano. Não adulterarás. Onde é que o sétimo mandamento entra nessa mensagem angélica? Na segunda. Babilônia simboliza a infidelidade espiritual, representando o sistema religioso que mistura verdade e erro. Oi? Como é isso? Onde é que esse sistema está agindo? Oitavo, Babilônia, com sua prostituição, rouba os cristãos de serem fiéis ao Eterno. Não furtarás. E ela está furtando. Muita gente. Não dirás falso testemunho. Babilônia age falsamente com com o mundo cristão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. 10º mandamento, Babilônia leva o cristão a cobiçar o céu, porém sem se preparar para o mesmo. Sim ou não? Percebe? Não, isso aí não tem nada a ver. Não, hoje nós temos que mudar. Nós estamos em 2025. Isso foi para o tempo lá da irmã White. Isso foi para o tempo. Vamos levar em conta a cultura da época. Isso aí não. Não, isso aí. Percebe? Você vai para o céu do jeito que você está. Aceite a graça e pronto. Que se preparar, isso aí é extremismo, é fanatismo. O vinho da prostituição foi ou está sendo derramado em todas as nações, todas. O resumo da segunda mensagem. A segunda mensagem denuncia a apostasia e a corrupção espiritual, que corrompeu a adoração verdadeira, levando as nações a se afastarem do Eterno, alertando sobre os enganos religiosos. Observem, sobre os enganos religiosos contra a apostasia, abrindo assim os olhos dos fiéis que buscam a verdade. A segunda mensagem, ela denuncia a apostasia, mas só abre os olhos daquele que realmente quer enxergar.
Porque o pior cego é aquele que vê, mas não quer enxergar. Fala, Célia. Bom dia, irmãos. Vendo tudo isso aqui que está sendo mostrado até agora, será que nós estamos conseguindo, irmãos, todos aqui, pelo menos daqui dessa sala, será que a gente está conseguindo ver todo esse sistema dentro da nossa igreja? Vocês estão conseguindo enxergar tudo isso dentro da igreja? Ontem minha mãe me contando que postou aquele vídeo da resposta do pastor para o pastor Michelson, né? Mandou para uma pessoa, para uma amiga. E ela falou, não, amiga, já vi esse vídeo, foi colocado lá no grupo da igreja, o pastor disse que não é para assistir de jeito nenhum esse vídeo, não é para ninguém assistir esse vídeo. Olha isso. É uma cegueira, é uma obediência tão grande a líderes. Gente, tudo que foi lido até agora está tudo dentro da igreja. Abramos os nossos olhos em nome de Jesus, gente. É muito sério. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, Atos 5:29. Mas vamos lá. Assim, quem deseja permanecer fiel deve honrar os primeiros dos 10 mandamentos, reconhecendo o Eterno como único Salvador e Criador e também amando o próximo. Então, observa que a gente já viu aqui primeira e segunda mensagem, agora vamos ver a terceira. E a terceira mensagem ela é bem clara. Se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. A terceira mensagem adverte contra o falso sistema de adoração e exalta a fidelidade aos mandamentos do Eterno. Vamos ver a conexão da terceira mensagem com os 4 primeiros mandamentos. Não terá outros deuses, ou seja, colocar a besta e seus ensinamentos e sua vontade em primeiro lugar, eu estou desobedecendo. Por quê? Porque essa é a vontade da besta. Colocar ela como primeiro, seus ensinamentos em primeiro lugar. Misericórdia. Ora, segundo, não fará para ti imagem de escultura, prestando culto ao Deus deste mundo, através do culto prostituído, sem os princípios do eterno. O que é que eu estou fazendo? Colocando um ídolo no lugar do grande eu sou do Criador. Eu estou, mesmo achando que eu estou oferecendo um culto que vai agradar ao Senhor, estou oferecendo um culto prostituído. Lembra de Caim e Abel? O que o testemunho fala para gente? Que Caim obedeceu, ele fez o altar onde deveria, ele fez do modo que deveria, mas na hora do sacrifício, o que é que ele fez? Deu o que ele quis. Então, eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que isso não tem nada a ver. Gente, a coisa é muito séria. Está em jogo não é o eu acho, não, é a eternidade para mim, para você. Então, Babilônia, a besta, ela me faz oferecer um culto prostituído, colocando ídolos, pessoas no lugar do eterno. Não tomarás o nome. A besta infiltra suas doutrinas no culto de adoração e faz com que o cristão chame o nome do Eterno em vão. Vocês lembram disso? Que a gente aprendeu sobre o nome? Vocês observam que a besta, com seu poder maligno, infiltra suas doutrinas no culto de adoração. Gente, o Senhor fala assim, ó, a minha casa será chamada casa de oração. Que a casa dele, a igreja, é para ser um lugar de culto de adoração a Ele. Está sendo um culto de adoração a Ele ou um culto de adoração ao eu? E quando eu faço isso, o que é que eu estou fazendo? Chamando o nome do Eterno em vão. Ainda tem esse contexto de chamar em vão. O quarto mandamento destaca a guarda do sábado, que se torna um ponto central na controvérsia final. A marca da besta, dentro do contexto da terceira mensagem, é um falso sistema de adoração. Observa, um falso sistema de adoração. Enquanto o povo do Eterno é identificado por sua obediência aos 10 mandamentos. Percebe?
Quando diz assim, ó, virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante, com o remanescente, aquele restinho da mulher. Não é a mulher toda, é o restinho. Satanás está irado com o restinho, esse que quer ser fiel e obedecer e viver de fato na essência os 10 mandamentos, pelo poder do Eterno, não por nosso poder. E a conexão da terceira mensagem com os outros da segunda tábua. O contexto de honrar. Os que receberem a marca da besta estarão honrando Satanás e seus ensinos. E a marca da besta está sendo infiltrada na nossa cara e nós estamos achando legal. Vou mandar um vídeo para vocês. Quem não recebeu ainda. Vou mandar para todo mundo que eu tenho um contato. Quem recebeu vai ver, quem não recebeu vai ver, quem já recebeu tá lá. Olha só isso. Não matarás. Satanás tem desejo que os cristãos o adorem e receberem a sua marca, pois assim sofrerão os danos da segunda morte como ele. Olha isso. 7. A besta quer levar todos a deixar de ser fiel ao Eterno e assim cometer adultério espiritual. E isso é rebelião. Se eu conheço a verdade, sei o que está dentro da essência de adorar o Criador, e eu não evito o erro, eu estou cometendo adultério espiritual. E essa é a vontade de Satanás. A besta rouba a adoração devida ao Eterno, usurpando seu lugar, dentro do contexto do não furtarás da terceira mensagem. O sistema da besta promove engano e mentira para afastar as pessoas da verdade e ainda persegue os que pregam e vivem essa verdade. Sim ou não? O que está acontecendo nos últimos dias? 10º, o desejo de poder e domínio marca o sistema opressor da besta, cobiçando assim o lugar do Criador. Então, a gente percebe dentro dos 10 mandamentos que as 3 mensagens estão as 3 mensagens angélicas estão profundamente em harmonia com a obediência aos 10 mandamentos, com o cumprimento dos 10 mandamentos. E isso é muito profundo, por quê? Porque tudo que Satanás quer é que não obedeçamos, não vivemos uma vida em obediência. Aí a gente lembra que Apocalipse 18:4, o que é esse versículo tem a ver, que muitos já sabem, né, que é um complemento, como diz aqui, a gente vai ler, é um eco das 3 mensagens angélicas. Apocalipse 18:4, para quem não lembra aí de cor, eu vou ler aqui, que diz bem assim: depois estude novamente, peça ao Senhor para abrir os olhos, porque realmente é necessário. Diz assim, ó: e eu ouvi outra voz do céu, dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebam suas pragas. Então, agora que a gente viu dentro do contexto dos 10 mandamentos as 3 mensagens angélicas, aí vem agora um complemento dizendo, bom, agora que eu enxergo o que é Babilônia, Babilônia caiu. Babilônia caiu por quê? A igreja, seja ela qual for errada, vai cair? Não. Caiu em mim, na minha vida, porque hoje eu conheço a verdade. E isso, para mim, que ela tenta me ensinar ou impor, não cola mais para mim. Por quê? Porque os meus olhos foram abertos. E qual é o próximo recado? Sai dela, povo meu. Como assim? O que isso tem a ver com as 3 mensagens angélicas? Vamos ver. Eu vi através do céu dizendo, sai dela, povo meu, para não ser participando dos seus pecados e não participar das suas pragas. Esse verso tem uma forte relação com as 3 mensagens angélicas. Vamos ver como. Primeira mensagem: clama a humanidade a temer, dar glória e adorar o Criador. Isso contrasta com a Babilônia,
que desvia as pessoas da verdadeira adoração. Segunda mensagem, com Apocalipse, o que tem a ver? Com 18:4. Anuncia a queda de Babilônia, porque ela faz as nações beberem do vinho da sua prostituição, que é o quê? Doutrinas falsas e corrupção espiritual. E Apocalipse 18, depois vocês podem estudar, principalmente quem tem Bíblia legada, lê todos os comentários de Apocalipse 18. Expande essa ideia, mostrando a destruição de Babilônia e chamando o povo a sair, o povo do Eterno a sair dela. Terceira mensagem, adverte contra a adoração da besta e sua imagem, chamando o povo do Eterno a permanecer firme nos mandamentos e na fé de Jesus. Isso se alinha com o chamado de Apocalipse 18:4, para não participar dos seus pecados, os pecados de Babilônia, e assim escapar das pragas. Vocês percebem o amor do Eterno revelado nesse cuidado? Ele primeiro mostra onde está o problema, nos mostra onde está o erro, a falsa adoração envolvida com doutrinas humanas, cheia do ego, do eu, do eu, do eu, e com grande amor ele diz assim: ô filho, filha, sai desse meio, sai, porque se você participar, se você continuar bancando isso, essa falsa adoração, você vai estar sendo cúmplice e você vai sofrer as pragas, meu filho e minha filha. Se afasta disso. Apocalipse 18:4 é um eco da segunda e da terceira mensagem angélica, reforçando o chamado para o povo de Deus sair de Babilônia. O que é Babilônia? São sistemas religiosos corruptos e alianças mundanas. E se aliar com o povo da verdadeira adoração. Tem uma pessoa que ela falou para mim assim: o Senhor não une pessoas, ele une propósitos. E eu creio que o Senhor tem reunido o seu povo que verdadeiramente quer sair dessa corrupção, quer deixar as alianças mundanas. O Senhor tem unido pessoas, propósitos nesse sentido, de buscar a verdadeira adoração, e creio que nós estamos nesse contexto. Conclusão. As três mensagens angélicas chamam o mundo a obedecer ao Eterno e rejeitar a apostasia. Elas estão profundamente conectadas com os 10 mandamentos, especialmente ao primeiro, adoração a Deus, segundo, rejeição da idolatria, e o quarto, o sábado como sinal do Criador. No fim dos tempos, os mandamentos serão um marco distintivo entre os fiéis e os seguidores do sistema da besta. A primeira mensagem chama a verdadeira adoração, destacando o Criador e o sábado. A segunda mensagem denuncia a apostasia relacionada à idolatria e infidelidade espiritual. A terceira mensagem alerta sobre o falso sistema de adoração e exalta a obediência à lei do Eterno, do grande eu sou, Yahvé. No tempo do fim, a fidelidade aos mandamentos do Eterno será um sinal de seu povo fiel. E esse povo não é o Israel moderno espiritual, porque Romanos 9 é bem claro. Mesmo que Israel seja como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo. Então, dentro dessa igreja que Satanás está irado, tem um povo que está buscando ser fiel. E é esse povo que Satanás está irado e vai perseguir até o fim. Esse povo pode ser eu e você, se buscarmos a integridade da obediência. Eu vou falar aqui mais rápido o que vem a seguir, para a gente ganhar tempo, porque já são 6h11, muita gente aí tem, né, já suas obrigações, mas depois eu vou mandar o PDF, vocês leem com calma, que está dentro desse contexto aqui.
E o dragão Satanás virou-se contra a mulher igreja e foi fazer guerra com o remanescente das suas sementes, que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho. Ele foi fazer guerra com o remanescente da semente da igreja. Como eu já li, em Romanos 9, 27, diz que lá a citação de Isaías também clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, o fiel é que será salvo. Olha só, viu? Algumas citações agora do testemunho de Jesus, né? Porque o povo fiel dos últimos dias, que vai vencer aí essa luta, essa guerra, ele é fiel. Ele guarda os mandamentos do Eterno e tem o testemunho de Jesus. E ter o testemunho não é ter um livro na estante, ou todos os livros, ou no celular, não. Ter é viver, é obedecer. Isso tem um estudo depois. A missão especial dos Adventistas do sétimo dia. Testemunho para a Igreja, volume 5. E também eventos finais. O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos, olha isso, viu? Confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertência, repreensões e encorajamento. Hoje nós não queremos ser advertidos nem repreendidos. Por quê? Porque se a gente prega a verdade repreendendo o erro, mostrando o pecado, você é tirado de fora. Mas o Senhor confiou essa mensagem a esse povo lá, a partir do dia 22 de outubro de 1844, que surgiu, né, o estudo para surgir essa igreja, esse povo, o Israel moderno. Por quê? Porque o Israel do passado ele foi levantado e escolhido para mostrar o eterno às outras nações. E essa deve ser a nossa função. E como diz o próprio testemunho, a obra está com anos de atraso. Por quê? Porque nós não estamos honrando isso que o Senhor nos tornou depositários de sua lei. Pelo contrário, nós estamos pisando na sua lei. Pisando, tá? Então, ele confiou-nos essa sagrada e eterna verdade. Testemunho para a Igreja, volume 1. Na última visão, a mim dada, foi-me mostrado o alarmante fato. Observa, alarmante fato de que apenas pequena porção dos que agora professam a verdade serão santificados e salvos por ela. Muitos haverão de se pôr acima da simplicidade da obra, conformar-se-ão com o mundo, adotando ídolos e tornando-se espiritualmente mortos. Gente, olha isso. Lembrem que o testemunho não é para os de fora, é para nós que acreditamos. Vocês estão percebendo a seriedade da coisa? Na última visão a mim dada foi-me mostrado o alarmante fato de que apenas pequena porção dos que agora professam a verdade serão santificados e salvos por ela. Ou seja, ter o caráter santifica. Muitos haverão de se pôr acima da simplicidade da obra, conformar-se-ão com o mundo, adotando ídolos e tornando-se espiritualmente mortos. Gente, isso é muito sério. Estou colocando coisas e pessoas acima da adoração ao Eterno. Estou chamando o nome dele em vão e estou dentro desse contexto de me tornar espiritualmente morto, mesmo estando atuante dentro da igreja. Meus Pai, misericórdia. Os humildes e abnegados, seguidores de Jesus, buscarão o quê? A perfeição, deixando para trás os indiferentes e amantes do mundo. Perceba isso em nome de Jesus. Os humildes e abnegados seguidores do Pai, do Filho, aqui, ó, do Eterno, de Jesus, buscarão a perfeição. Ah, agora é perfeccionismo. Buscarão a perfeição, deixando para trás o quê?
Se eu estou deixando para trás, é porque eu estou me desligando, entende? No sentido de deixar para trás, é porque eu não faço mais parte desse convívio, deixando para trás os indiferentes e amantes do mundo. Eventos finais. Cristo aguarda com fremente desejo. O que é fremente? Vibrante desejo. A manifestação de si mesmo em seu povo, em sua igreja. Quando o caráter e Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como os seus. Isso aqui nos deixa claro de que Cristo não voltou ainda, não é porque ele está esperando algo, está esperando o tempo certo, não é porque nós, como povo, ainda não temos, não refletimos, não reproduzimos perfeitamente o caráter e Cristo em nossa vida. O que está atrapalhando Cristo voltar é exatamente a nossa busca, entende? Nosso viver em harmonia com o caráter dele. Quanto mais Testemunho para a Igreja, volume 1, e depois Evangelismo, página 707. Quanto mais próximos do juízo, todos manifestarão seu verdadeiro caráter e se tornará claro a que partido pertencem. Observa, quanto mais próximo do juízo, todos manifestarão seu verdadeiro caráter e se tornará claro a que partido pertencem. A obra está prestes a concluir-se. Os membros, observa, os membros da igreja militante, que se houverem demonstrados fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. Mais claro do que isso, impossível. Cristão de verdade gosta de pensar e falar das coisas celestiais. Tudo de vocês é para se juntar, para ficar falando de Bíblia, testemunho de Jesus, de coisa. Ah, pense em outra coisa, o mundo está aqui, ó, quanta coisa boa. Cristão de verdade gosta de pensar e falar das coisas celestiais. No céu, Deus é tudo em todos. Ali reina a suprema santidade. Não há nada para manchar a perfeita harmonia com Deus. Caso estejamos realmente jornadeando para lá, o Espírito do céu habitará em nosso coração desde aqui. Mas se não encontramos o prazer agora, hoje, na contemplação das coisas celestes, se não temos qualquer interesse em buscar o conhecimento do eterno, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo. Se a santidade não tem a menor atração para nós, para mim, podemos então estar certo de que é vã a nossa esperança do céu. Conselhos para a igreja. Perceberam a profundidade da coisa? O que eu falo, o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu como, deve estar voltado para as coisas eternas, celestiais. É possível ser um crente parcial. Como assim? Observa, viu? É possível ser um crente parcial, formal, e contudo ser achado em falta e perder a vida eterna. Por que parcial e formal? Caim, ele foi parcial na adoração, foi parcial na adoração, foi formal na adoração. E na hora de realmente do sacrifício, ó, Romanos 12:1. Romanos 12:1, culto racional, ele não foi racional dentro do que ele aprendeu e conheceu, ele foi no eu. Então, é possível ser um crente parcial, formal e, contudo, ser achado em falta e perder a vida eterna. É possível praticar alguns dos preceitos bíblicos e ser considerado cristão e ainda, pela falta das qualificações essenciais ao caráter cristão, perecer. Eu posso ser adventista do sétimo dia, eu posso, entre aspas, guardar sábado porque eu vou para o culto, eu posso ser diretor, professor, o louvor, seja lá o que for, ter cargo, porém, ser considerado um cristão, porém está em falta, porque eu não tenho a essência do caráter cristão, do caráter de Cristo. Eu posso estar fazendo tudo isso e ainda assim perecer.
Quem negligencia ou trata com indiferença as advertências de Deus, que Deus deu, quem acaricia ou desculpa o pecado, está selando o destino da sua alma. Seremos pesados na balança e achados em falta. Misericórdia, graça, paz e perdão serão para sempre retirados. Jesus terá passado para nunca mais voltar ao alcance das nossas orações e súplicas. Gente, olha, isso é muito sério. Eu posso estar orando e suplicando em vão. Por quê? Porque de fato eu não tenho a essência do caráter cristão. Enquanto se prolonga a misericórdia, enquanto o Salvador está fazendo intercessão, façamos uma preparação completa para a eternidade. Não é uma preparação parcial, não, é completa, porque a parcial vai me colocar fora da eternidade. Olha a nossa necessidade. Já estamos quase terminando. Vamos lá. Os que tiveram oportunidade para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem vitalidade e consagração a Deus, porque as igrejas nominais serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Vocês estão entendendo? Que ter o nome no livro da Misericórdia, né? igreja, que ter o nome no livro da igreja. Vocês estão entendendo que pertencer à igreja adventista, mas eu não sou uma pessoa consagrada, eu não adoro de verdade, eu vou ser atingida pelas pragas, tão verdadeiramente como qualquer outro que se opõe à sua lei. Quem está falando é o próprio Cristo para mim e para você, através do testemunho de Jesus, porque assim acreditamos. Porque a falsidade é uma coisa que Deus abomina. Pois E é, se vamos lá. você está fazendo de conta. Então, fazendo de conta a falsidade Deus abomina. Vamos lá. Ser membro da igreja não é Misericórdia, né? garantia de salvação. Misericórdia mesmo. Vamos lá. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. Serviço cristão, página 40 e 41. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-á tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. E o Senhor, sim, tem uma igreja. Olhando para o alto, 28 de outubro. Não é uma grande catedral, nem a instituição nacional, nem são as várias denominações. O que é a igreja? Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, perfeccionistas, extremistas, que querem obedecer de fato, eis a igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Gente, vocês prestaram atenção a isso? Observa. Onde Cristo está, mesmo entre os poucos humildes, eis a igreja de Cristo. Por quê? Ou melhor, pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja. Você está entendendo esse finalzinho aqui? Eu acho que eu não preciso explicar. Quando o testemunho de Jesus diz que a igreja deixou de seguir a Cristo e está constantemente rumo do Egito. O testemunho de Jesus fala: a igreja deixou de seguir a Cristo e está constantemente rumo do Egito. Pois somente a presença do Santo e o Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja.
Nós estamos em tempo de Laodiceia, onde é que o Eterno está na igreja de Laodiceia? Do lado de dentro ou do lado de fora, batendo a porta? Do lado de fora. Bater. Percebe? Misericórdia. Vamos seguir. Misericórdia mesmo. Vamos terminar. A igreja militante, ela é imperfeita. Isso aqui muita gente usa, às vezes, uma citação que diz, não, essa igreja para antes cair, não cairá. Agora eu pergunto, quando Cristo voltar, ele vem buscar a igreja, ou ele vem buscar a igreja eu, pessoa, ou ele vem buscar a igreja denominação? Pergunta para você responder. Vamos lá. A igreja militante, ela não é a igreja triunfante, e a terra não é o céu. A igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos, que são apenas alunos na escola de Cristo, a fim de serem adestrados, disciplinados e educados para esta vida e para a futura vida imortal. Observa. A igreja triunfante será fiel e semelhante a Cristo. A obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante que, se houverem demonstrado fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. Percebe? O povo de Deus, a igreja que ele vem buscar aqui é o povo fiel. Não é o que adora de qualquer jeito. Não é o que adora semelhante ao mundo. Não é o que pisa na lei. Está claro aqui. Não vou me demorar porque o tempo está avançado. Isso aqui dói. Olha só. Nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual, observem, não corresponde às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. Isso está escrito aonde? Testemunhos Seletos, volume 3. Agora veja a condição dela. A menos que se arrependa e se converta, a igreja, que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesmo. O testemunho de Jesus está falando isso para quem, gente? Não, isso aqui é por de fora. Não, é para Para mim, para mim. você, é para nós. É doloroso ouvir isso, porque a gente não quer ouvir. Bota essa citação em um grupo para tu ver. Vai ser tirado fora. Mas o Senhor quer que o seu povo seja adestrado, educado, ensinado, exortado para quê? Para que se arrependa. Ainda há tempo, ainda, porque a porta da graça está se fechando. Olha isso aqui, ó. A menos que se arrependa e se converta. Eu posso estar aqui dentro da igreja, ter cargo, seja lá qual for, e não ser verdadeiramente convertida. Por quê? Porque os ensinamentos estão desviados da verdade. Não está me levando ao arrependimento. É duro dizer isso, mas é uma realidade. Entende como é sério? Então, se quando ela se converter, e o caminho está mostrando algo que não é bem o caminho da conversão, o caminho que estamos indo como igreja, infelizmente, se a gente não voltar para os marcos antigos, para ser reparador de brecha, estamos todos perdidos no mesmo balaio, achando como o judeu. Eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim para mim: Ah, mas é adventista. Sim, mas acontece que não. Não, mas é adventista. Ou seja,
eu estar ligado, tendo carro, participando, não faltando nada, fazendo tudo certinho, eu posso estar perdido dentro da igreja, como diz pastor Bulhão. A gente já viu isso aqui, onde está os poucos humildes, eis a igreja, pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, aqui constitui uma igreja. E a condição de Laodiceia, o Senhor está do lado de fora. Deus tem escolhido um povo para que proclame ao mundo a mensagem dos 3 anjos. Está ligada, como a gente viu profundamente, com a obediência aos 10 mandamentos. E hoje é pregado que é impossível guardar os 10 mandamentos. Oi? Olha a incoerência. Eu sou aquele povo da promessa e guardo os mandamentos de Deus e tenho um testemunho de Jesus, e agora eu prego que é impossível guardar os mandamentos de Deus. Que incoerência é essa? Eu guardo ou não guardo? É possível ou não é possível? A lei está sendo pisada ou não está? Deus tem escolhido um povo. Um povo. Um povo. Guarda isso. Um povo. Para que proclame ao mundo a mensagem dos 3 anjos. Eles devem ser um povo peculiar e separado neste mundo de igrejas que estão transgredindo seus mandamentos. É de tirar o fôlego, né? Deus tem escolhido um povo para que proclame ao mundo a mensagem dos 3 anjos. Esse povo deve ser um povo peculiar e separado neste mundo de igrejas que estão transgredindo seus mandamentos. Isso foi escrito para quem, gente? Para mim. Review and Herald, 21 de junho de 1898. Faz todo sentido isso aí, sabia? Esse, Um povo, porque eu fico imaginando que dentro desse povo ainda tem o remanescente. Não não, mas são, o povo, não, mas o porque povo, assim, mas o não povo, reparem, presta atenção. O cara. povo aqui já é o remanescente. Observa, Deus tem escolhido um povo, não é uma igreja, uma denominação. Eu sei, Dentro desta eu entendi denominação isso, está eu este entendi, povo, que é o remanescente. entendi isso, E este povo deve ser peculiar, separado neste é mundo de verdade, é verdade. igrejas que estão transgredindo os mandamentos. Dentro Isso da faz todo realidade sentido. que nós vivemos, nós estamos transgredindo os mandamentos, sim. Exatamente. Por isso que eu estou dizendo que está escrito para mim. Porque assim, e Vamos lá. outra coisa, Deus, ele escolhe aqueles que verdadeiramente obedecem. A palavra está lá, está estampado isso. Mas está nítido isso, porque as promessas dele se cumprem de acordo com a obediência da pessoa. Pois é. Então você precisa realmente buscar, realmente querer, Vamos, realmente adorar. Porque senão, meu pois é. Deus, olha, isso aqui me fez acordar de verdade, sabia? Então vamos lá. Isso Glória a está Deus por escrito isso. para mim. Pois é, isso é que a gente tem que buscar. A gente não tem que ser aquele crente pá. Essa mensagem é pá fulano, é pá Como fulano, é pá você fulano. leu Não, a aí, né? gente tem. A falsidade, né? Você faz de conta, você está na igreja, você vai, você frequenta, você diz que obedece, não Ilusão, busca ilusão. verdadeiramente, não adora verdadeiramente. Então você Mortificar o eu. tá É muito fora. sério, gente. Isso é muito sério, isso é Muito muito sério, sério. muito, Vamos muito para o mesmo. penúltimo slide que diz assim: esforcemos-nos. Review in Herald, 9 de março de 1905. Olha como deve ter a nossa parte como esforço. Esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estar entre os 144 mil. E façamos tudo o que pudermos para ajudar outros a ganharem o céu. Vou repetir, os 144 mil são aqueles que terão o nome do Pai e do Filho na testa, que não passarão pela morte.
E ter o nome do Pai e do Filho é ter o caráter, é representar o caráter. Qual é a minha e a sua maior necessidade? Ser obediente ao Pai, através da sua palavra. Quando a gente vê isso aqui, a gente fica até um tanto desesperado, né? Tipo, eita, e agora? Estou perdido, estou perdida dentro da igreja. Mas o contexto aqui que o Senhor quer para a gente é o quê? Arrependei-vos e convertei-vos. Venha para o princípio. Guarde e obedeça os meus mandamentos. Essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. Ontem eu me confrontei comigo mesma várias vezes para preparar esse material. Por quê? Porque dentro dessa realidade que a gente viu aqui, eu devo me posicionar. Eu devo me posicionar ao lado da verdade, do estar escrito, de conhecer o caráter e abrir mão de condição, de cargo, de até da convivência com muitas pessoas que a gente aprende a amar, porque antes eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Entende? A minha adoração deve ser voltada ao eterno, não colocar coisas e pessoas. Eu devo ter o caráter para viver em perfeita comunhão com Ele, mas ao mesmo tempo com o próximo, porque esse é o preparo para a eternidade. Vamos terminar com um momento de oração e depois a gente ora. Se alguém quiser comentar alguma coisa, levanta a mão depois desse momento. Mas aproveite esse momento agora e abra o coração ao eterno diante de tudo que a gente viu aqui. Eita, tá corrido, peraí. Calma aí. Porque você está corrido, meu querido.
Perdão pelo tempo avançado, mas a mensagem do Senhor, quando Ele quer falar para a gente tem que ir até o fim. Não dava para ficar pela metade, até porque não sabemos se amanhã estaremos vivos. Então, a oportunidade de voltar aos marcos antigos do arrependimento é agora. E nada melhor do que finalizar. Abra o coração agora, ó, e louve esse hino aqui que a gente ouviu do início, que vale muito a pena. Ele fala muito ao nosso coração. Observe a letra. Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, que ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua
tanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Louvado seja. Como não se emocionar, né? Com o Senhor falando tão claramente assim para a gente. Como não se emocionar com o louvor desse? Como não se emocionar com o cuidado e o amor do Senhor? Dizer assim, filho, filha, o caminho é esse. Andai por ele. O caminho é Envia esse, esse para você estar louvor para preparado. mim. Envia esse louvor para mim. Ok. O envio. O que que acontece? Está aqui a demonstração do Senhor, ou melhor, do amor do Senhor por cada um de nós que estamos aqui na sala, dos que vão ouvir essa mensagem depois. O Senhor repreende e exorta aquele que ama. Tudo isso é para abrir os nossos olhos, para dizer, filho, volta enquanto há tempo, acorda enquanto há tempo. Eu não quero que você sofra as pragas, eu quero você ao meu lado para a eternidade, na eternidade. Mas isso depende de mim e de você, das nossas decisões, principalmente a partir desse estudo de hoje. Das nossas escolhas, da nossa Alguém busca real, gosta? verdadeira, né? Misericórdia. Exatamente. Alguém gostaria de orar para finalizar? Em gratidão a tudo que a gente aprendeu? Não? Então, oremos. Louvado. Às vezes eu penso que quero orar, mas você faz umas orações tão lindas, tão assim, Mas a buscando oração, refletir todas as coisas, que eu fico até assim, meio. louvado Não, seja, aí eu me seja o sinto meio Senhor. pequena. Eu Mas tenho a figura. gosto de ouvir essas orações. Às Então, vezes eu fico louvado querendo seja Deus louvar, por todas mas eu as gosto coisas. tanto dessas orações que eu me sinto tão pequena para Mas é, orar mas também. é porque, mas esse é o sentimento, é abrir o coração e falar com o Senhor em gratidão, né? Vamos orar então. E eu gosto quando alguém ora também, porque não fico só eu falando aqui. Também sou abençoada através das orações de vocês. Mas vamos orar então para a gente finalizar, que o horário está avançado. Santo e amado, eterno, Criador, mantenedor, o grande eu sou, Pai Santo, nós te agradecemos por teu amor revelado através desta manhã, deste estudo. Como profundamente o Senhor falou comigo, eu creio com cada um que está aqui e com cada um que está ouvindo essa mensagem agora. Como o Senhor falou, como o Senhor quer nos mostrar o caminho teu, Pai, é reto, é direito, e vendo na visão deste mundo, o teu caminho é estreito. Mas nós sabemos que nós mesmos não temos condição nenhuma de andar nele, se não for com a ajuda do teu Santo Espírito. Por favor, nos batiza, nos concede a plenitude do teu Santo Espírito, para nos esvaziar do eu, tirar de nós tudo que não te agrada. Visita cada canto do nosso coração, da nossa mente, para que possamos testemunhar através de tudo que venhamos a fazer. Seja nossas palavras, ações, reações, que possamos verdadeiramente refletir o teu caráter, amando, cumprindo, obedecendo os 4 mandamentos da primeira tábua, que é o meu relacionamento contigo, Pai, que é o nosso relacionamento com o Senhor, mas ao mesmo tempo nos capacita a amar o próximo, a amar ser instrumento para salvar pessoas, para testemunhar e ganhar pessoas para a eternidade. Oh, Pai, por favor, completa a obra que o Senhor começou na vida de cada um. Creio que o desejo de todos nós aqui presentes é que a obra seja completa, com a transformação do nosso caráter. Abre nossos olhos, te damos liberdade para isso.
Teu Santo Espírito é que nos convence do pecado, por isso nos mostra onde nós estamos errando, seja como indivíduo, como igreja, como povo. Que cada um aqui presente esteja no meio daquele pequeno povo, como a gente leu que o testemunho de Jesus fala, aquele pequeno grupo que está observando os acontecimentos, que está vendo tudo o que está acontecendo, os erros, não está sendo conivente com isto, que quer sim se separar, seja do que for necessário, mas para viver a tua vontade. Por favor, nos encoraja a nos posicionarmos para não sermos cúmplices dos erros e ser ainda atingido pelas pragas, pelos flagelos. Nós gostamos sempre de dizer misericórdia, Senhor, mas o Senhor nos concede a tua misericórdia todas as manhãs, que é o fato de não sermos consumidos. Então, verdadeiramente entendo que nós temos que aprender a valorizar essa misericórdia, vivendo de fato, confiando a nossa vida em tuas mãos. E assim nós estamos fazendo neste momento. Obrigada por mais essa oportunidade. Nos ajuda a valorizar essa misericórdia, buscando conhecer como Enoque o teu caráter e assim sermos transformados. Obrigada, Pai Santo. Pedimos essas bênçãos, que o Senhor permaneça conosco no restante desse dia, que se permitir, amanhã estaremos juntos novamente para aprender mais de Ti. Em nome do Teu Filho amado, do Teu Filho amado único, que tem crédito para nos conceder alcançar a eternidade. Em nome dele, o conhecido Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Messias. Em nome dele que nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos com a certeza do perdão pelo sangue derramado. Amém. Amém, amém. Que o Senhor nos Amém. conceda um dia de paz, de alegria, na santa presença dele. Daqui a pouco eu mando o link para vocês. E oremos para que outras pessoas sejam alcançadas ao compartilharmos esse link. Que é como eu sempre digo, eu creio que os fiéis não ficarão enganados. Jamais. Amém. Amém. Porque o Senhor diz que busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Bom Amém. dia, bom dia. Bom dia, bom dia.